E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma possível volta de Paulinho ao Vasco. Sim, aquele mesmo Paulinho que saiu do Vasco bem jovem para jogar no Bayer Leverkusen da Alemanha, que era um jogador que tinha muito potencial. Muita gente na época comparava o Paulinho ao Vinícius Júnior, tinha ali aquela rivalidade de quem era melhor, Paulinho ou Vinícius Júnior. Acabou que o Paulinho não vingou ali no Bayer Leverkusen, apesar de na época ter sido a contratação mais cara da história do clube alemão. O Paulinho hoje tem ali praticamente como certo a sua saída do Bayer Leverkusen. Isso porque o jogador não tem vontade de permanecer no clube e o clube também não faz ali tanta questão de ter o Paulinho. Para vocês terem ideia, na última temporada pelo Bayer Leverkusen ele fez 24 partidas, que é um número até grande, e fez 4 gols, mas o desejo do atleta é de deixar o clube alemão. E aí o Paulinho recentemente deu uma entrevista que saiu hoje e falou sobre a possibilidade de retornar ao Vasco da Gama, falou sobre a possibilidade também de retornar ao futebol brasileiro, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Porque depois que o Alex Teixeira decidiu voltar pro Vasco, tem ali aquela coisa, porra, agora os crias vão voltar pro Vasco, agora os jogadores criados no clube vão voltar pro Vasco, mas talvez não seja bem assim. Então deixe seu like aí embaixo, é muito importante seu like, conto com seu apoio de coração, também compartilhando esse vídeo em todos os grupos de Vasco do WhatsApp. Também vamos falar sobre uma possível punição aí de transfer ban que o Vasco pode sofrer, e eu vou te explicar tudinho certinho, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero te apresentar o aplicativo da OneFootball, que é simplesmente o melhor aplicativo de futebol do mundo. No aplicativo da OneFootball você recebe notificações em tempo real sobre tudo que está acontecendo com o seu time de coração, contratação, jogador que está saindo, jogador que está chegando, gol, lance que o seu time levou o gol, e além do mais você também tem os melhores momentos da partida do seu time de coração minutos após o término do jogo. Então não perca tempo, use o OneFootball assim como eu uso. O primeiro link aqui no comentário fixado. E foi isso que Paulinho disse: é claro que o Vasco está sempre no meu coração. Não perco um jogo, mas não posso dizer se vou voltar para o Vasco ou se vou para outro time. O futuro é muito incerto. Com certeza, um dos meus sonhos é voltar um dia ao Vasco e dar mais alegria à torcida, disse Paulinho ali ao jornal O Globo. Paulinho está muito perto de rescindir o seu contrato com o Bayer Leverkusen, não descarta uma volta para o futebol brasileiro, porém também em outro trecho da entrevista ele falou: não asseguro que caso eu volte para o futebol brasileiro, eu vou voltar para o Vasco. Isso deixa então as portas abertas para voltar para qualquer clube do futebol brasileiro, e também deixa claro uma certa coisa, né? Beleza, pode ter ali uma preferência pro Vasco, assim a gente pode falar, mas ele vai pensar também em projeção para sua carreira, em times que estão jogando Libertadores, em times que vão brigar por títulos já nessa temporada, e também pode pesar o fato de o Vasco ainda não ter a 777 ali comandando o clube. Então hoje o Vasco, com seu próprio recurso, com seu próprio investimento, não tem condição de bancar a contratação do Paulinho. Teria que ser algo da 777, porque o Paulinho recebe um salário muito alto, o Paulinho é um jogador que você vai precisar apresentar um projeto sério para ele, que realmente o Vasco daqui a, no máximo, 2 temporadas vai estar no topo do futebol brasileiro brigando por títulos. Até porque ele também acabou deixando claro nessa entrevista que ele quer ir para um time que o dê a possibilidade de ir para a seleção brasileira. Ele entende que hoje o futebol brasileiro é muito mais disputado do que alguns anos atrás. Então, ali, quem comanda a seleção brasileira vai poder ver um Paulinho podendo mesmo ter chance de jogar na seleção. E ele também sabe que no futebol europeu ele não tem espaço, não tem mercado em clubes grandes como Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Barcelona, Real Madrid. O mercado do Paulinho é o mercado secundário e às vezes até terciário ali na Europa. Ele não vai jogar em um clube grande ali do primeiro escalão, ele pode pegar ali um clube médio, pegar um clube médio da Inglaterra, um clube médio da Espanha, e aí sim ele depois se desenvolver e poder chegar a um clube realmente gigante no mundo. Ele pode fazer esse caminho indo para a Europa e também pode fazer esse caminho no futebol brasileiro. Paulinho atualmente tem 22 anos de idade, ainda é um jogador muito jovem, então ali a decisão dele nesse momento de voltar ou não para o futebol brasileiro tem que ser muito certeira. Claro, voltando ao Vasco, a torcida teria muito mais paciência com ele. O Paulinho
estaria em um clube onde ele é identificado, onde a torcida ama ele de paixão. Já ele escolhendo ir para outra equipe do futebol brasileiro, muitos torcedores do Vasco iam ficar pé da vida com ele, dependendo do clube que ele escolhesse voltar. A gente sabe que tem isso sim, mas eu não acredito. Botem uma coisa na cabeça de vocês. Não existem outros Alex Teixeira, outros Rafael, que veio lá também pro Botafogo, espalhado pelo mundo não, cara. Não existe. Isso é uma vez na vida e outra na morte. Na maioria das vezes o jogador vai preferir questão financeira, o jogador vai preferir ali estar brigando por títulos e... independente se ele gosta ou não do clube, ele joga em um rival ou joga em uma equipe que vai... e joga em uma equipe que não vai agradar muito a outra torcida e não tá nem aí. Isso é o normal do jogador, é o tal profissionalismo. Então, não esperem outra atitude de Alex Teixeira. Ah, o Paulinho vai vir pro Vasco ganhando 200 mil por mês. Não vai, cara. Não vai. É situação diferente. O Paulinho tem 22 anos, o Alex Teixeira tem 32. O Alex Teixeira realmente é vascaíno. O Paulinho é muito identificado com o Vasco, mas nunca falou assim oficialmente. Porra, eu sou torcedor vascaíno. Sabe, é diferente a situação dos dois. Então, claro, tem chance do Vasco contratar ele, tem chance sim do Vasco contratar ele, como qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Mas essa chance do Vasco só existe com a 777. Sim, 777, o Vasco não tem a menor condição de entrar na briga por um jogador com o salário que recebe o Paulinho hoje. Não existe. Risca. Então... só para situar vocês sobre essa situação, caso venham algumas especulações e você já sabe o que é verdade e o que é mentira. Falando sobre o possível transfer ban que o Vasco pode sofrer. Cara, o Vasco tem uma dívida com o técnico Ricardo Sapinto, sim. É impressionante, né, cara? Jogador de futebol, técnico, eles têm ali uma proteção absurda, né? O Sapinto pode bloquear o Vasco de inscrever jogadores, de contratar, levando um transfer ban da FIFA, porque tem uma dívida com o técnico português. Um dos piores técnicos que a gente já viu na história do Vasco da Gama. E aí falo, quem contratou, quem colocou ali uma multa de mais de 1 milhão para rescisão, quem colocou ali esses valores de contrato absurdos que o Vasco tá devendo ao Sapinto. Cara, o valor da multa de mais de 1,4 milhões de reais, cara. Então assim, é uma multa grande e o Vasco tem que pagar esse valor ao Sapinto. Se não pagar, até um certo período ali, o Vasco vai ser impedido de inscrever jogadores, vai levar esse transfer ban da FIFA. Então é bom o Vasco agir logo, colocar esse dinheiro aí no bolso do Ricardo Sapinto, porque é daqueles males do futebol, de quem mal administra clube e da proteção que esses profissionais têm, né, cara, que é absurdo, é uma realidade totalmente diferente do mundo. Mas esse foi o nosso vídeo. Se vocês curtiram, se inscreve no canal, ativa o sininho. Grande abração do Francisco, é nóis e fui!